Olá, muito boa noite, queridos amigos, telespectadores da Rede Século XXI. Eu sou o diácono Eric Módulo. Estamos começando o programa Eclésia para todo o Brasil. Como de costume, esse é um horário aqui na nossa programação, onde conversamos sobre algum assunto relacionado à doutrina da fé católica. E na próxima sexta-feira, dia 8 de dezembro, é dia da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, né? Um dia importante, em algumas regiões do país é até mesmo feriado. Uma grande data mariana dedicada a Nossa Senhora. E no programa de hoje vamos falar sobre a história desse dogma relacionado à Imaculada Conceição de Maria. O programa de hoje é dedicado a isso então, ao histórico do dogma da Imaculada Conceição de Maria, especialmente uma contribuição muito importante de um grande beato da igreja, que nós vamos explicar certinho durante o programa do que se trata toda essa história, tá bom? Boa noite, Padre Guido. Boa noite, diácono Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Como sempre, meu abraço fraterno para cada um de vocês, nas vossas casas, já atentos, muitos catequistas, inclusive diácono Eric, que não perdem a oportunidade de aprofundar a doutrina cristã. Hoje uma saudação especial para as irmãs concepcionistas franciscanas de Piratininga, que com toda a comunidade estão acompanhando o nosso programa, e a família de Dona Cristina e Roberto Lorenz, da cidade mineira de Teófilo Otoni. Com certeza todo mundo vai gostar hoje de ouvir o catecismo a respeito da Imaculada Conceição. Sexta-feira é o dia dela, né? E como nós, como parte integrante do magistério da Igreja, como é que a humanidade chegou a proclamar esta verdade de fé, que inclusive é um dogma. É verdade. Padre Guido, vamos, antes da gente explicar e contar um pouco sobre a história do dogma da Imaculada Conceição, sim. Lembra pra gente, por gentileza, quais são os 4 dogmas marianos? Bom, não é difícil. Prezados amigos, no decorrer da história, a Igreja definiu 4 grandes verdades de fé a respeito de Nossa Senhora. Maria, Mãe de Deus, língua grega Theotokos, certo. Foi no ano 431, no Concílio de Éfeso. O primeiro deles. Exato. Depois, no ano 639, o Concílio de Latrão, ou conhecido mais como Concílio Romano, definiu o segundo dogma de fé a respeito de Maria. Maria sempre virgem, isto é, o nascimento de Jesus não afetou a virgindade de Maria, nem antes, nem durante e nem após o parto. Certo. E Maria não teve outros filhos também. A terceira grande verdade de fé que falaremos hoje é exatamente o tema da Imaculada Conceição. Foi o saudoso Papa Pio IX, no ano 1854, que declarou e anunciou para o mundo inteiro esta grande verdade de fé. Isto é, Maria foi concebida sem a mancha do pecado original, veio ao mundo e nunca pecou. Isso pelo fato, privilégio especial, porque no corpo de Maria se formaria mais tarde o corpo de Jesus. Certo. E a quarta grande verdade de fé foi proclamada no dia 1º de novembro do ano 1950, que era a solenidade de todos os santos, pelo saudoso Papa Pio XII, a gloriosa Assunção de Maria em corpo e alma para a glória celeste. Muito bem, então lembrando, primeiro dogma, Mãe de Deus, Theotokos. Segundo, a virgindade perpétua de Maria. Terceiro, justamente o dogma da Imaculada Conceição, que é o tema de hoje. E o último, a Assunção de Nossa Senhora aos céus de corpo e alma. Então, os 4 dogmas marianos. A revelação divina se encerrou com a morte do último apóstolo, a gente sempre lembra isso aqui. Tudo que precisaria ser revelado por Deus, da morte do último apóstolo, que foi São João, por volta do ano 100, né, para trás aconteceu toda a revelação. Depois disso não tem mais nada de novo a ser revelado. Mas a igreja sempre destaca um ou mais pontos dessa mesma revelação no decorrer desses séculos, para dar mais ênfase, para explicar melhor, mas não é nada novo. A igreja não inventa, não constrói nada novo. Ela apenas recebeu de Deus essa revelação, na qual a igreja é a guardiã dessa revelação. Isso é verdade. E não podemos esquecer, nesta altura, a mesma expressão de Jesus,
que a vinda do Divino Espírito Santo estaria estimulando o conhecimento de muitas outras verdades. Muito bem, Padre Guido, muito bem lembrado. Para dizer o quê? Que a proclamação do dogma da Imaculada Conceição só aconteceu no ano 1854, como o Padre Guido acabou de dizer, que foi o Papa Pio IX, né, no dia 8 de dezembro de 1854, que de uma vez por todas estabeleceu essa verdade. Dogma é uma verdade de fé, deixou bem claro essa verdade. Agora, Padre Guido, é o tema do nosso programa de hoje. Como é que começou essa história? Desde quando as pessoas pensam nessa ideia de que Nossa Senhora foi concebida sem o pecado original? Olha, em primeiro lugar, digamos desde sempre, porque a figura de Maria, mãe de Jesus, se tornou muito conhecida e motivo até de muito estudo. Olha, gente, na igreja primitiva, já notamos, por exemplo, o mesmo evangelista São João, autor do livro do Apocalipse, que define Nossa Senhora como mulher vestida de sol. A famosa Apocalipse 12, né, Padre? Exato. Temos o Hipólito, do terceiro século, que fala de Maria como uma madeira incorruptível. E, sobretudo, temos o Teotecnos, um bispo do século VI, certo, que fala de Nossa Senhora como feita de barro puro e imaculado. Aí já tem uma ideia do que viria a ser depois, né, o dogma da Imaculada Conceição. Exato. Esse Teotecnos, que é bispo de Cesareia, lá do século VI, como Sim. o senhor falou, talvez aqui seja a primeira vez que a gente faz a associação da palavra Imaculada com a própria Virgem Maria, Padre Guido. Sim, porque seria o caso de abrir até uma bela página inicial mesmo para o nosso estudo de Jó, né, o primeiro dos 7 livros sapienciais, quando no capítulo 41, me parece, ele faz uma pergunta: pode o puro vir do impuro? E responde ele mesmo com uma palavra: jamais. Isto é, quando se fala da pessoa de Jesus que se encarna, é espontâneo, né, pensar de que maneira, quem foi esta mulher que recebeu, né, o corpo de Cristo dentro de si. É uma mulher comum, pecadora como as demais? Ou houve alguma coisa diferente que Deus reservou para ela como um verdadeiro privilégio, tendo em vista esta missão? Aliás, por falar em passagem bíblica, Padre Guido, a própria saudação do anjo, né? Oh. Já começa por esse lado, então, a base bíblica, seja de Lucas e também em Gênesis. Conta pra Sim, gente. exato. Primeiro Gênesis, o primeiro livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, há uma expressão de Deus que condena o demônio nas aparências de uma cobra, da serpente, porém inimizade entre você e a mulher, e a descendência da mulher irá pisar na tua cabeça. Isto é, Deus já fala oficialmente que o poder do inimigo, do demônio, é limitado e será definitivamente vencido. Quando nós abrimos no Novo Testamento o Evangelho de Lucas, que fala da presença, da visita do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora, sabemos, no primeiro capítulo de Lucas, versículo 28, o arcanjo Gabriel cumprimenta Nossa Senhora com aquela frase em língua aramaica, em português, Ave Maria cheia de graça. Isto é, esta frase cheia de graça, diácono Érico, foi, juntamente com a expressão do livro do Gênesis, foi o ponto de partida para o magistério da Igreja chegar um dia a definir esta grande verdade da Imaculada Conceição. Pois o anjo não disse você, Maria, tem muita graça. Ele disse você é cheia de graça, cheia de graça. Toda cheia de graça. Interessante. Agora, um embasamento bíblico na história da Igreja, claro que sempre dá pontapé inicial para muitas discussões teológicas. Então, desde sempre na patrística, como o senhor já deu alguns exemplos, grandes santos da Igreja primitiva, Santo Efrem escreveu poemas belíssimos sobre a Virgem Maria, na qual essa ideia da Imaculada Conceição estava presente. Tudo vindo muito bem, né?
Por exemplo, outros detalhes que o Padre Guido podia comentar para a gente. O imperador Leão VI, né, já tinha instituído uma festa sobre isso, muito antes do dogma ainda, para a gente dizer só como a coisa foi percorrendo o tempo. Né? O que esse imperador proclamou, Padre Guido? Ele estendeu a todo o Oriente, Diácono Eric, a festa da Imaculada, e já estamos no século X, né? Olha só, mesmo sendo em uma proclamação oficial da parte do magistério da Igreja. E além disso, por exemplo, a Santa Isabel do Portugal, no ano 1320, teve a honra de construir a primeira capela em honra de Nossa Senhora Imaculada. 1320. 1320. Interessante. E depois temos um evento extraordinário, o famoso Concílio de Trento, que reuniu os bispos do mundo inteiro no século XVI, quando soprava, na verdade, muitos ventos contrários à Igreja, com o nascimento de algumas religiões, luteranismo, calvinismo, anglicanismo e outras. E o Concílio de Trento, que durou 18 anos, não incluiu o pecado original em Maria. Quer dizer, em outras palavras, não incluindo, acaba afirmando a Imaculada Conceição. Exato. Exatamente. E também temos o Papa Clemente XIII, que no ano 1764, ele concedeu a indulgência para os fiéis que fizessem uma novena à Imaculada Conceição. Podemos notar, digamos assim, um aumento de interesse da parte da Igreja, mesmo não tendo ainda definido como verdade de fé. Muito bem. Bom, tem uma imagem, pedi para o nosso diretor colocar, de Nossa Senhora Imaculada Conceição, que depois, essa aí, tá aí, que é a maneira mais conhecida. Aliás, é a capa do DVD que nós estamos sorteando hoje, né? O ofício da Imaculada Conceição. Ficou conhecido no mundo todo, praticamente, esse tipo de imagem relacionada à Imaculada Conceição. Como o Padre Guido já explicou, teve uma lógica crescente aí nesse tipo de debate, né? Diferente do título de Nossa Senhora da Conceição. Esse é mais antigo, esse tem muito mais tempo ainda, nem dúvida, porque o título relacionado a Nossa Senhora da Conceição diz respeito também à gravidez da Virgem Maria, né? Esse não teve discussões e nem polêmicas. Agora, nessa lógica toda que o Padre Guido estava explicando, seja na patrística, seja alguns santos, seja mesmo algumas regiões que começou a ter a festa dedicada à Imaculada Conceição antes ainda da proclamação do dogma, ou como aconteceu com o Papa Clemente VIII, 1764, concedeu a indulgência plenária à novena Imaculada, tudo antes ainda do dogma da Imaculada Conceição. A gente vai falar na sequência ainda, né, o dogma propriamente proclamado. Mas, a partir do período conhecido como escolástica, né, nós sempre temos pelo menos duas grandes divisões, né, no pensamento católico, até basicamente o século XIV e XV. Os primeiros séculos, conhecido como patrística, que vem de pais da Igreja, né? E a partir do século XII e XIII, o período conhecido como escolástica. Foi justamente nesse período da escolástica onde começou a nascer as universidades, né? Começaram então a despontar esse tipo de universidade que a Igreja, inclusive, ajudou a criar. As primeiras universidades foram criadas pela Igreja, as mais importantes, as sociedades mais antigas do mundo, Paris, Coimbra e tantas outras, foi a Igreja que criou ou ajudou, na sequência, a manter essas universidades de pé. Nesse período das universidades, da criação, começou a haver, né, no debate teológico da época, uma nova proposta, uma certa dúvida, né, Padre Guido, colocando em xeque essa história da Imaculada Conceição. Conta pra gente, Padre Guido, essa crise da escolástica, o que esses pensadores começaram a pensar que tinha algum problema nessa história da Imaculada Conceição? Exato. Em primeiro lugar, colocamos um grande defensor, né, grande devoto, inclusive, de Nossa Senhora, que não poupou energias e nem mediu esforços para estudar este tema. Falamos logo de São Tomás de Aquino. Certo. São Tomás de Aquino, ele pertencia à ordem dos dominicanos e autor da Summa Teológica. Ele quis enfrentar este tema, não vamos falar a palavra problema, certo, mas um tema
Mas como é que se explica a respeito de Nossa Senhora? O princípio de estudo dele era baseado no valor universal da redenção. Isto é, a vinda do Filho de Deus que aceita uma natureza humana para consertar, digamos assim, o caminho errado da humanidade, para redimir, era universal. Certo. A redenção era universal. Aliás, desculpa interromper o senhor, pode ficar bem claro, Padre Guido. A redenção universal de nosso Senhor Jesus Cristo é um dogma de fé. É um dogma de fé. Tá. Quanto a isso, ninguém duvida. Só que ele começava a pensar, mas se Nossa Senhora fosse concebida sem pecado original, significa que a redenção não era universal, porque Maria não teria recebido o fruto desta redenção. Então, no começo, inclusive na sua juventude, Tomás de Aquino chegou a afirmar que Nossa Senhora não tinha sido concebida sem pecado. Foi num segundo momento, após um muito profundo estudo, que ele chegou e mudou de ideia, digamos assim, e apresentou na Summa Teológica exatamente não aquele que era um simples parecer, certo, mas que depois foi também motivo de estudo que resultou na definição do dogma da Imaculada. Cito a frase determinante que modificou todo o seu pensamento. Veja bem o que ele escreveu. Em língua latina, ele escrevia tudo em língua latina. Imagina 20 volumes da Summa Teológica, tudo em latino. Ipsa enim purissima fuit, et quantum ad culpam, quia ipsa virgo, nec originale, nec mortale, nec veniale peccatum incurrit. Isto é, Maria é puríssima, também quanto a culpa, pois nunca incorreu em nenhum pecado, nem original, nem mortal e nem venial. Padre Guido, essa conclusão que São Tomás de Aquino chegou já foi numa idade mais madura, né? Sim, exato. Foi uma segunda época do estudo que ele fez. Certo. Ele chegou a dizer, gente, deve ter acontecido algo porque é impossível que Jesus, puríssimo e santíssimo, se formasse no corpo de uma pessoa pecadora, limitada, até na graça. Só que, exatamente, São Tomás de Aquino conhecia muito melhor do que nós a Bíblia Sagrada, Diácono Eric, né? E ele meditou muito a expressão do Gênesis, como também de Lucas. Certo. Aquela frase, aquela saudação do arcanjo Gabriel, cheia de graça, perturbou, digamos assim, né, a inteligência de Tomás de Aquino, que chegou exatamente a dizer, olha, Maria não conheceu de jeito nenhum, nenhuma forma de pecado. Muito bem. Só agradecendo aqui rapidinho o Walter Adame Filho, daqui de Campinas, pertinho da gente, que acabou de se tornar sócio aqui conosco. Muitíssimo obrigado, viu, Walter? Se não tivesse pessoas como você, Walter, entendendo aqui a nossa missão, não seria possível o programa Eclésia continuar a ser exibido, né? O programa Eclésia, como todos os outros aqui da casa, só é possível a gente levar essa evangelização para todos os lares do Brasil, porque temos nossos queridos sócios para patrocinar, né, o nosso trabalho aqui. Então a gente agradece o Walter e todos os outros sócios, lembrando que os telefones sempre estão à disposição no nosso vídeo, para que você ligue para cá e se torne sócio conosco também. Agradecer muitas outras participações aqui também, o Benedito Lourenço de Faria, Maria Cruz Pimentel de Nova Odessa, Alexandre Ranzan Neto de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Diva Trevisan Testolini de Bandeirantes, Santa Catarina, Karen Terezinha Gomes de Leme, São Paulo. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Esses nomes, todo mundo, né? Já vamos colocar na nossa urna para sortear um DVD do Ofício da Imaculada Conceição. Você pode ir ligando enquanto a gente conversa, deixando o seu nome para o sorteio, comentando, fazendo perguntas. Já sortearemos no final do próximo bloco esse DVD. Bom, recapitulando aqui, para ficar bem claro, né? A igreja toda, desde o início, sempre trabalhou com essa possibilidade de Nossa Senhora ter sido concebida sem o pecado original, diferente de todos os outros homens, por uma graça especial, ser preservada do pecado original, né? Só que o dogma só foi proclamado no ano de 1854. Né? Então nós temos muitas especulações, opiniões, debates teológicos antes da igreja
oficialmente proclamar essa verdade de fé. A gente não tem que ter medo da palavra dogma, viu? É um pouco pejorativo, algumas pessoas dizem em algumas ocasiões. Tem uma determinada religião, não gosto porque é cheio de dogmas, ou gosto daquela religião porque não tem dogmas. Dogma é verdade de fé. Toda religião tem alguma verdade de fé. Não tem jeito, né? Dogma é uma verdade de fé. Essa verdade de fé relacionada à Imaculada Conceição foi proclamada no ano de 1854. Acontece que no período da escolástica, a partir do século XII e XIII especialmente, esse tipo de discussão que o Padre Guido já explicou para a gente, só estou recapitulando aqui, né? Olha, se Jesus Cristo veio redimir toda a humanidade, a redenção de Jesus Cristo é universal, como é que pode alguém que veio antes de Jesus Cristo ter sido concebido sem o pecado original? Está errado, porque ainda não tinha acontecido a redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa era a dificuldade que, inclusive, o próprio Tomás de Aquino, o grande, o maior teólogo da igreja, Tomás de Aquino, fez esse tipo de consideração. Acontece que, para aliviar um pouco essa tensão, teve uma colaboração importante de um grande beato da igreja, que a gente vai dedicar a partir de agora, então, para falar sobre isso. Só que o Padre Guido não diz agora ainda o que ele disse sobre a Nossa Senhora. Espera aí, deixa para depois, né? Vamos conhecer só quem é um pouquinho a figura dele. Sim. Né? Que ele fez uma colaboração específica para que depois pudesse avançar na igreja a continuação dessa discussão até chegar a ser o dogma proclamado. Estou falando do beato Duns Scoto. O nome dele é João Duns Scoto, né? Nascido na Escócia, né? Um grande santo. Ele nasceu mais ou menos na época que São Tomás de Aquino já estava velhinho, quase falecendo. Né? Ou seja, ele é um pouquinho depois de São Tomás de Aquino. Quem foi Duns Scoto, para começar? Tem uma foto, inclusive, dele, ó, de Duns Scoto, rezando para a Virgem Imaculada Conceição, que está ali, que nós vamos já entender como ele colaborou para isso. Mas só para entender um pouquinho, Padre Guido, em poucas palavras, quem foi Duns Scoto? Era um franciscano, certo? Uma pessoa muito dedicada aos estudos também de Nossa Senhora, seguindo aquele que era o carisma ditado por São Francisco de Assis. Um homem que frequentou também nas faculdades, e mais do que uma, Paris, Oxford também, etc., e que foi um verdadeiro apóstolo de Nossa Senhora. Duns Scoto, minha gente, segue o carisma e a filosofia tipicamente franciscana, certo, baseada nas palavras de Francisco, em língua latina, pax et bonum, isto é, paz e o bem, fazer sempre o bem. E ele coloca como sumo bem, é claro, é Deus. E Deus, na filosofia e na teologia de Duns Scoto, cria como expressão do bem a pessoa humana, a sua imagem e semelhança. Certo. E ele chega logo a dizer uma frase, gente, muito profunda. Ao passo que, como todos nós conhecemos, Deus enviou o seu Filho no mundo para resgatar a pessoa humana do erro e do pecado, isso teria acontecido mesmo sem o erro da pessoa humana, mas como uma expressão de Deus que completaria, enviando o seu Filho no mundo, a obra da criação. Quer dizer, Duns Scoto então afirma que mesmo se o homem não tivesse pecado, sim, Jesus teria sido chegado aqui encarnado aqui na Terra da mesma maneira. Perfeito. E acrescenta mais ainda, minha gente, ao passo que os nossos olhos, até hoje, é uma coisa muito bem certa, né? Afirmam que foi o sacrifício de Jesus na cruz que resgatou a humanidade inteira do pecado. Duns Scoto afirma que, além do sacrifício de Jesus, foi a instituição da Eucaristia. Bonito e profundo. Muito profundo, porque doando o seu corpo, né, Jesus manifesta o limite máximo do amor que tem para cada um de nós. Olha só, se a gente pudesse fazer... A vida de Duns Scoto é maravilhosa, uma obra gigante, belíssima, mas resumindo de maneira bem geral, ele dedicou seus estudos, como o Padre Guido já disse, a cruz e a Eucaristia, a redenção e a Eucaristia, né? A questão relacionada também à liberdade, que é profunda a sua colaboração em relação à liberdade, muito bonita. A questão da beleza, do belo, de contemplar o belo, de encontrar Deus na contemplação ao belo. E colaborou boa parte da sua vida e dos seus estudos, né, em relação a justamente o tema do programa de hoje, ao tema da Imaculada Conceição.
E ele deu uma contribuição original a isso, mas isso a gente só vai saber depois do intervalo. Nós vamos para o intervalo agora e depois o Padre Guido vai explicar. O que Scott ou Escoto, tanto faz, né? Ele era escocês, que acabou latinizando, ficou Duns Scoto. O que Duns Scoto, de que maneira ele pôde colaborar para que esse problema da escolástica, onde eles não tinham, algumas pessoas não tinham a clareza ainda, de como Nossa Senhora pôde ser redimida se Jesus ainda não tinha feito sua obra de redenção. Ele vai resolver esse tipo de coisa. E chegou uma pergunta que eu achei curiosa aqui. Vamos responder para Joana Ferreira Pompeu, de Buriti Alegre, de Goiás. Ela faz uma pergunta assim, olha, a Ave Maria foi feita antes ou depois do Pai Nosso? Olha, Joana, uma parte foi feita antes do Pai Nosso e outra parte foi feita depois do Pai Nosso. Explica pra gente, Padre Guido. É claro, porque a saudação do arcanjo Gabriel, a primeira parte da Ave Maria, foi antes da vinda de Jesus. Portanto, Sim. Antes do Pai Nosso. Exato, né? E nós sabemos que a primeira parte da Ave Maria, como se chama esta pessoa? Dona Joana. Exato. Olha, a primeira parte da Ave Maria inclui a saudação do arcanjo Gabriel, a saudação de Isabel quando se encontra com Nossa Senhora, certo? E a segunda parte, nós encontramos a decisão do Concílio de Éfeso a respeito da maternidade divina de Maria, Mãe de Deus, que acrescentou Santa Maria, Mãe de Deus, certo? Portanto, uma parte da oração, claro, que veio antes de Jesus. Jesus ensinou a oração oficial, gravada em Mateus e Marcos, da oração do Pai Nosso, que, sem dúvida, é a oração mais completa. Mas e a segunda parte, como você explicou, o Concílio de Éfeso, no ano de 431, justamente do primeiro dogma, né, relacionado a Nossa Senhora quando foi proclamado Mãe de Deus. Exato. Então, essa resposta é interessante. Não esqueça, por exemplo, veja, há sempre um fundamento bíblico, qualquer definição dos dogmas marianos, inclusive a que estamos estudando hoje. Certo. Esta aqui da Ave Maria Eric, né, que o senhor acaba de apresentar, a pedido desta pessoa que nos está acompanhando pela televisão, nós encontramos exatamente no abraço que Isabel deu para Nossa Senhora, está registrado em Lucas, a frase, Isabel disse, o que é que eu fiz de tanto importante para merecer que a mãe do meu Senhor me visite? É a primeira vez que Maria é chamada Mãe de Deus. Muito bem, muito explicado, mas essa pergunta é curiosa. Foi muito boa a sua pergunta. Obrigado pela participação. Vamos lá, vamos recapitular então aqui, né? Em muitas oportunidades, desde a igreja primitiva, muitos santos, muitos teólogos aceitaram e de maneira tranquila tinham condições de entender que Nossa Senhora foi concebida sem o pecado original, devido a uma graça especial, pois ela conceberia o Filho de Deus, né? Muitos santos cantaram poemas em relação a isso, né? Muita gente colaborou nesse tipo de discussão. Enfim, no decorrer dos séculos, como a gente já viu no bloco anterior, festas já foram proclamadas à Imaculada Conceição, antes ainda do dogma ter sido solenemente proclamado pelo Papa no ano de 1854, orações já indulgenciadas por papas, enfim, muita coisa aconteceu. Porém, a partir do período conhecido como escolástica, século XII, século XIII, algumas pessoas começaram a dizer, olha, se a redenção de Nosso Senhor Jesus Cristo é universal, por todas as pessoas precisam ser redimidas por Cristo, como Nossa Senhora, antes ainda de Jesus Cristo, pôde ser concebida sem o pecado original, se a redenção ainda não tinha acontecido? Olha, se a redenção aconteceu de maneira e para Nossa Senhora de outra, então não pode ser válido que Jesus fez essa redenção universal. Então começou a haver um certo problema nesse tipo de discussão, nesse tema. São Tomás de Aquino teve duas etapas, como a gente já explicou no bloco anterior, também colaborando com isso, mas essa discussão ficou muito presente na escolástica. Beato Duns Scoto, esse franciscano nascido na Escócia, que foi professor, por exemplo, na Universidade de Paris, fez carreira também em Oxford, um grande santo da igreja, um grande teólogo, um grande filósofo da igreja. Ele fez uma colaboração interessantíssima para resolver esse tipo de discussão. E eu queria que o Padre Guido explicasse, então, agora, qual foi a colaboração de Duns Scoto, né, para amenizar
aquelas pessoas que tinham dificuldade de entender que Nossa Senhora realmente foi concebida sem o pecado original. Padre Guido? Perfeito. Ele, respeitando plenamente o texto de Tomás de Aquino, ele apresentou não só uma teoria, mas que depois se tornou exatamente o caminho oficial da Igreja. Isto é, Deus é bondade infinita, a tal ponto que mesmo que a humanidade não tivesse pecado, a humanidade feita à imagem e semelhança divina, não tivesse pecado, ele, Deus, teria enviado um dia o seu Filho para completar a obra da criação. Portanto, teria completado esta obra não somente como nós hoje adoramos diante da cruz, do mistério da cruz, devido ao pecado, mas também através da instituição do sacramento da Eucaristia, entendido como um benefício total de amor da parte de Deus para com a pessoa humana feita à sua imagem e semelhança. O problema era em Maria. Estamos aqui agora. Como é que se resolve o caso de Maria? A respeito de Nossa Senhora, Duns Scotus apresentou e defendeu o tema chamado da redenção preventiva. Redenção preventiva foi esse argumento que ele apresentou. Padre Guido, o que significa? Isto é, um benefício, um privilégio concedido por Deus à sua mãe, né, de ser concebida sem pecado. Isto não estaria estragando absolutamente a redenção operada, que é dogma de fé por Deus, mas numa maneira, não digo só como exceção, claro que foi o único caso, mas como um grande privilégio pelo fato que no corpo de Maria se formaria mais tarde o corpo de Jesus. São Tomás de Aquino chegou à mesma definição tendo em vista os merecimentos de Jesus, alcançados através da sua imolação. Duns Scotus, ele chega não somente a ter em vista esta visão, mas olha, Deus fez isso, declara isso com toda a sua autoridade, como um gesto não simbólico, mas concreto, de um amor total, de um poder total, da grande inteligência divina que supera todas as nossas possibilidades humanas. Deus podia fazê-lo, Deus o fez. Interessantíssimo, porque com esse argumento da redenção preventiva, Duns Scotus vai dizer que essa mesma redenção que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe para toda a humanidade alcançou a Virgem Maria, porém, de forma preventiva. Ele chega a dizer, né, Padre Guido, que a obra-prima da redenção de Cristo é justamente a Virgem Maria. Perfeito. Né? Como expressão do amor, e Duns Scotus sublinha esta frase de sua autoria: o amor supera o conhecimento e é capaz de perceber cada vez mais o mesmo pensamento, mas é sempre o amor de Deus que pode fazer isso. Por isso ele, digamos assim, identifica a Nossa Senhora concebida sem pecado como a mais alta e mais nobre expressão do pensamento de Deus, que é um pensamento de amor. Olha, por isso que Duns Scotus, ele é retratado em muitas imagens ao lado, aliás, a gente tem uma imagem para mostrar, e põe para a gente, diretor, ao lado justamente da Virgem Imaculada Conceição. Pois ele deu essa colaboração muito antes do dogma ser proclamado. Está aí, ó, Beato Duns Scotus, franciscano, esse grande franciscano escocês, sendo retratado ao lado da Virgem Imaculada Conceição, pois ele deu esse tipo de colaboração da chamada redenção preventiva, desse argumento, que ele tem um poder lógico muito grande. E a partir desse poder lógico, todos acataram. Isso, inclusive, foi o apoio para que o Papa Pio IX proclamasse o dogma da Imaculada Conceição. Olha, de que maneira isso tinha um peso muito lógico, né, Padre Guido? Aliás, o Padre Guido já deu dicas disso no meio da sua explicação aqui. Sim. Porque como poderia, né, a partir do argumento da redenção preventiva, como poderia a Virgem Maria, que iria conceber o Filho de Deus, né, como que ela pôde, em algum momento, estar sobre o jugo, sobre a ação do demônio? Através do pecado, seria.
Não pode, não tem lógica, né? Como é que Deus permitiria que alguém, o Filho de Deus, o perfeito, a maior perfeição encarnada, né, no seio de uma virgem, né, ou de uma mulher, como é que ele poderia ter alguma imperfeição relacionada a esse pecado? Na verdade, em outras palavras, é aquela explicação que o senhor colocou em relação ao texto de Jó, né, Padre Guido? Exato. Pode, Jó fala, né? Pode o puro chegar do impuro? Jamais. É uma expressão muito profunda. É mais ainda do ponto de vista teológico que explica Diácono Eris, que também outro dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu. Maria está tão profundamente unida ao seu filho Jesus que não pode, nem por brincadeira, sentir-se diferente na dignidade espiritual. Por isso, a santidade total de Nossa Senhora. É aqui que nós entendemos a linguagem do saudoso, grande e hoje beato Papa Pio IX, quando no dia 8 de dezembro do ano 1854, definiu esta grande verdade de fé. As palavras que ele pronunciou, tirado do documento oficial de Inefáveis Deus, Deus inefável, né? É uma bula, né, Padre Guido, quando acontece isso, é uma bula. Declaramos e pronunciamos e definimos a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha de pecado original. Essa doutrina é revelada por Deus e, portanto, deve ser sólida e constantemente crida por todos os fiéis. Dá para afirmar, Padre Guido, com essa declaração solene do Papa Pio IX, que ele aceitou totalmente o argumento da redenção preventiva de Duns Scoto? Não dá dúvida. Aceitou plenamente. E mais um pormenor, Diácono Eric, porém. Estamos no ano 1854. Exato. Na história, nesta caminhada para chegar à definição do dogma, não estamos mais na época da patrística, nem na Idade Média, nem em documentos de gente extraordinária como Tomás de Aquino ou Duns Scoto. Mas esta vez estamos numa humilde rua da cidade de Paris, no ano 1830, Padre Guido, 1830, 24 anos antes que o Papa proclamasse esta verdade de fé, quando Nossa Senhora, aparecendo a uma jovem noviça, hoje Santa Catarina Labouré, manda coniar uma medalha que depois chamou-se de medalha milagrosa. Nossa Senhora, com as mãos abertas, pronta a doar tantas graças, e fez questão, Nossa Senhora, que fosse colocado ao redor da sua imagem uma famosa frase que todos nós conhecemos, né? Estamos na França, o Marie, com sué sem péché, preguei por nous que a vous recorrer à vus. Isto é, em português, o Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Quer dizer, a própria Virgem Maria, antes do dogma ainda ter sido proclamado, ditou esse texto para a medalha. Quer dizer, as coisas estavam se encaminhando, né, Padre Guido? Exato, se encaixaram muito bem um com o outro. E ainda não terminou, né, Diácono Eric? 4 anos depois da proclamação do dogma, teve um episódio parecido? Exato, agora estamos sempre na França, bem-aventurada a França, que tem esses privilégios marianos. 4 anos depois, no ano 1858, Nossa Senhora apareceu 18 vezes a uma menina que também hoje ela é santa, né? Bernadette Soubirous. E aconteciam curas, milagres, para a presença do povo que aumentava cada vez mais. E o padre daquela cidade, Diácono Eric, bastante cético,
queria de qualquer maneira saber quem era esta mulher. Chegou até um dia a dar o aspersório para Bernadette Soubirous passar um pouco de água benta em Nossa Senhora, né? Finalmente, depois de muita insistência, é a mesma santa Bernadette Soubirous que escreveu tudo isso. Um dia Nossa Senhora juntou as mãos, olhou para o alto, esboçou um sorriso e disse para a menina: vai na casa do vigário, bate na porta e diga-lhe logo: Je suis l'Immaculée Conceição. Eu sou a Imaculada Conceição. A menina, que me desculpe porque é uma grande santa, era um pouquinho curta de memória. Ela foi repetindo, né? Saiu da gruta repetindo a voz alta: Je suis l'Immaculée, passou no meio do povo, gritando: Je suis l'Immaculée Conceição, Je suis l'Immaculée, até que chegou na casa do vigário e soltou esta frase. O padre ficou sem jeito porque logo perguntou para a menina: mas você sabe o que está dizendo? A menina nunca tinha ouvido aquelas palavras, só que o padre sabia muito bem que o Papa Pio IX, 4 anos antes, havia proclamado esta grande verdade de fé. Muito bonito isso, muito bonito. A construção, né, de como nos séculos, né, se percorreu para construir esse dogma é maravilhoso. A gente fez aqui um resumo. E mesmo após a proclamação, como esse caso, né, que o Padre Guido acabou de contar, o famosíssimo caso da Nossa Senhora de Lourdes, né, 4 anos apenas depois, a confirmação, vamos dizer assim, da própria Virgem Maria. Quando foi perguntado quem a senhora é, ela disse: eu sou Imaculada Conceição. Né? Muito bonito. Olha, só agradecendo aqui também a dona Dalgisa Nunes da Silva, da cidade de Orindiúva, São Paulo, que também acabou de se tornar sócia aqui conosco. Muito obrigado pela dona Dalgisa e todas as outras pessoas que ligaram aqui para a gente, participando e tornando sócio conosco. Muitíssimo obrigado mesmo. Olha, esse assunto é interessante, é longo, a gente fez um apanhado geral da maneira que o nosso tempo permitiu. E fica aqui também nossa dica, né? Conhecer um pouco mais desse grande beato, Duns Scoto. É um gigante da igreja, não é tão conhecido no Brasil, que especialmente para quem não está muito próximo assim, dos estudos de filosofia e teologia. Mas esse Duns Scoto, realmente ele foi gigante, a obra dele é maravilhosa. Ao ponto que João Paulo II, que foi João Paulo II mesmo, que o beatificou, ele chama Duns Scoto de cantor do Verbo encarnado e defensor da Imaculada Conceição. Olha só, cantor do Verbo encarnado, por tudo aquilo que o Padre Guido disse da colaboração dele relacionada também aos estudos da Eucaristia, da redenção, etc., e defensor da Conceição, da Imaculada Conceição de Maria. Quer dizer, um gigante, né, Padre Guido? Sem dúvida, né? Inclusive, seu Papa proclamou com este título, o povo deu outro título também, chamou o Duns Scoto em língua latina de Doctor Subtilis. Né? É verdade, bem lembrado. Doutor sutil, porque com uma maneira muito simples, digamos, e mais profunda ao mesmo tempo, ele chegou a definir, gente, já estamos no ano 1270, 80, esta grande verdade de fé a respeito de Nossa Senhora. Maria concebida sem pecado, Maria que nunca pecou na sua caminhada aqui na Terra. O grande Duns Scoto, doutor sutil, principalmente a partir do papado de Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI especialmente, trouxeram à tona de novo a discussão do pensamento dele, tem artigos belíssimos desses 3 papas, né? Enfim, não é difícil encontrar a obra dele, ainda mais em tempo de internet, tem filme dedicado a ele, é muito legal. Padre, nosso tempo está acabando, o senhor pediu para o senhor já nos dar a bênção e lembrar rapidamente, dia 8 de dezembro, dia santo de guarda? É dia santo de guarda, minha gente, na igreja, no mundo inteiro. Vamos fazer o possível para prestar esta bela homenagem a Nossa Senhora Imaculada Conceição. Né? Ou seja, este é dia santo de guarda, todo mundo na missa, hein, gente? Não vamos esquecer. Sua bênção, Padre Guido, para encerrar o programa. Um abraço a todos, a Dona Maria Clemente, a Fátima, família do Céu de Alberto, Dona Ladira de Criciúma, como também de Bauru, a Dona Cristina, o Dr. Carlos, a Luciana e a Juliana, tantas pessoas amigas. Gente, muito amor para com Nossa Senhora, hein? E vamos rezar diariamente o nosso terço como expressão da nossa verdadeira devoção. Ela vai nos recompensar e abençoar cada vez mais.
A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.